E aí, sobre a notícia que sai hoje, né, que o que ele prometeu que ia explicar melhor, saiu ali um mini balanço do trimestre, né, uma comunicação feita pelo São Paulo. Explica pra gente, da onde veio esse superávit, Gabriel Sá? Boa, show. A gente tem a foto do relatório, Léo, que o São Paulo publicou, que a gente divulgou. Caso tenha, show. Aí acho que vale tirar o chat também para ficar fácil para a galera poder ler. Mas em 55 milhões baixou o endividamento do São Paulo até o mês 9 desse ano, até setembro. Então é o que foi divulgado pelo São Paulo. E aí a gente tem isso na tela com mais assim clareza para a galera poder ver, mas teve uma redução ali em direitos federativos e intermediações, né, de 2,7 milhões, e aí teve uma redução grande da dívida bancária, que é o principal ponto do FIDIC, né, de quase 60 milhões, que é o que alavancou, então, essa questão aí do São Paulo para conseguir chegar nesse superávit. Eu, assim, não quero, assim, cara, virar sempre o copo meio vazio, né, o cara do contraponto, mas é importante a gente sempre apresentar os fatos também, né? Vocês estão vendo que na última página fala de um aumento, né, das ações ali do futebol, e isso deixa muito claro depois no outro slide que foi enviado que o futebol, nesse período de 9 meses, e aí eu falo o departamento de futebol, ele excedeu a conta mais uma vez, né? Então é mais uma temporada que o futebol excede a conta em 91 milhões de reais, que não é uma exceção pequena, né? Não é que São Paulo passou pouco do orçamento. Então, assim, para a gente deixar muito claro também, esse superávit ele é positivo, sim, pelo fator que você baixou o endividamento de bancos. Mas o superávit ele é construído também pelo fator das vendas, que foram 2,1 vezes mais do que o São Paulo estava projetando para essa altura da temporada. 233 milhões em venda de jogadores é o que foi feito pelo São Paulo. E ainda assim, o futebol profissional do São Paulo estourou o orçamento em mais de 90 milhões de reais. Isso me convida a uma reflexão que eu fiz no começo do ano e fiz essa pergunta para o Casares quando a gente fez a entrevista e ele falou que não enxergava dessa forma. O que eu enxergo do São Paulo hoje é o plano financeiro do São Paulo, ou seja, o orçamento que é feito pelo São Paulo, que foi votado no começo do ano, em toda a temporada ele é um plano irreal. Ele é um plano que, assim, cara, nunca vai acontecer. O São Paulo, a essa altura da última temporada, pegando o corte de 24, ele tinha gastado 520 milhões com o futebol. É um alto valor, mas é o corte que você tem aí recente do futebol profissional. Então, isso é algo que você tem, né? Você tem isso como fato. Para entrar na história do FIDIC, eles projetaram que eles iam gastar essa temporada no mesmo período 325 milhões de reais. Ou seja, é um valor que é irreal. Hoje o São Paulo não trabalha de forma assim, palpável, real, com esses fatos, né, com esses números. Então, isso até o próprio PVC tinha postado em dezembro, até o São Paulo fez uma nota falando que não tinha nada disso, mas, enfim, cara, pelo visto confirmou, né? Mas isso é algo que foi, assim, debatido e foi até algo que deu um racha interno entre o futebol que não concordou com esses números, né, que foram colocados assim justamente para poder passar no FIDIC da Galápagos, mas foram esses números. Já que foram esses números, já que assinaram isso, já que foi isso e ponto final, eu acho que assim, então, ok, tem uma redução de quase assim 200 milhões que você tem para gastar no futebol na temporada. Algo você tem que mexer. Aí o São Paulo ele tira 18 jogadores do seu plantel, da sua folha no começo da temporada. Em tese, era para ter um certo equilíbrio nessa conta. Obviamente tem viagens, aviões, tal, que são gastos que também entram assim para a logística do futebol, né, que não são considerados por vezes aí por torcedores, mas é algo importante. Mas então assim, era em tese para você fazer um time mais enxuto para você poder cumprir esse orçamento que foi feito pela Galápagos, né? E aí o São Paulo, ele contratou 9 jogadores, dentre esses 9 jogadores, o Oscar, que foi a minha pergunta, já em cima desses números, já prevendo esses números para o Júlio Casares. Foi responsável financeiramente trazer o Oscar? Ele afirma que sim, os números me dizem o contrário, porque o São Paulo excedeu, assim, cara, 91 milhões do orçamento do futebol, e já que limpou 18 e trouxe menos Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. jogadores, alguém ali está pesando a conta, e esse alguém sabe muito bem quem é também,
para esse fluxo de caixa mensal do São Paulo. Não é apenas o Oscar, mas é uma das explicações do porquê que o São Paulo aumenta tanto, né? Ou tem o mesmo padrão. Não é que aumenta, o São Paulo até reduz em relação à última temporada, mas ele mantém o mesmo assim padrão de gastos do futebol, cara, para essa temporada, mesmo com esse gasto que foi pré-definido pela Galápagos. Ou seja, mais uma vez, o orçamento do São Paulo, que foi votado pelo Conselho, aprovado pelo Conselho, é irreal. Ele é algo que assim, cara, não vai acontecer. É igual ao Léo, a gente tem aqui, por exemplo, né? E aí eu sei cara, assim, na vida real, né, no mundo real, é algo que você precisa, assim, cara, quando tem uma situação assim, você tem que colocar um teto na sua vida, você tem que colocar e ponto final, senão você vai falir, né? E aí você não tem como ficar com o nome sujo na praça. Mas vamos colocar aqui para conta do Arquibancada Tricolor, vai fazer então aqui essa conta básica. A gente tem, assim, para gastar no ano, a gente gastou ano passado, por exemplo, que seja 10 milhões no ano. Então, esse é o gasto 10 milhões no ano. A gente gastou muito menos, obviamente, mas só para deixar um número X ali comparativo. A gente gastou 10 milhões no ano. Aí a gente faz uma reunião e a gente vota que a gente tem que gastar na próxima temporada 5 milhões de reais. Então, a gente gastou 10 em 24 e em 25 a gente tem que gastar 5. A gente fala, tá bom, como que a gente vai fazer isso? A gente mantém todos os profissionais, todos os programas, todos os custos. Como que a gente vai gastar 5? Vai ser magia? Não. Então você vai estourar o seu orçamento. E aí, quando você estoura o seu orçamento, para você, né, assim, passar um bom número para o seu torcedor que está te cobrando, o que você faz? Você vende jogadores, você vende os seus ativos. Que foi o que fez o São Paulo. Vendeu, assim, 2 vezes mais do que já era previsto a essa altura da temporada. Vendeu 233 milhões. Então, é um superávit? De fato, é um superávit, mas ele é fruto de um gasto que você teve ali de vendas, né? De um ganho que você, melhor dizendo, de vendas ali que não estavam dentro do orçamento. Ou seja, é mais uma temporada que é um fracasso o orçamento do São Paulo. Mas está positivo. Sim, mas dentro das circunstâncias de que você fez mais vendas do que era previsto, e isso causa impacto esportivo, né? Isso causa bastante impacto. E aí eu fico me perguntando, esse então virou hoje o modus operandi do São Paulo. Vamos combinar que São Paulo, ele deixa muito claro, com mais uma temporada ainda tendo fundo, que ele cara, vai sempre gastar isso, ele não tem capacidade de gastar menos. E aí, claro que a gente tá falando aqui de 25, que a gente teve Copinha, né? Então, assim, São Paulo campeão da Copinha. A gente teve muitos jogadores bons, né? Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, jogadores que foram negociados. A próxima temporada, quem vai ser vendido? Vai ser o Luca? Pode ser quem renda uma grana. Vai ser o Pablo Maia? Pode ser quem renda uma grana. Vai ser o Rian? Pode ser quem renda uma grana. E depois? Eles vão vender o Sub-17 do São Paulo? Porque esse é o modus operandi. E ainda esse ano, porque o ano não acabou, né? Assim como o Júlio Casares falou em 23, né? Em tom até bastante arrogante quando ele foi perguntado, eu falo para ele de novo: o ano não acabou. E ainda tem mais 3 meses para ele cumprir. 3 meses de estouro orçamentário. Como que ele vai cobrir esses 3 meses? Vendendo o jogador. Então a gente pode esperar que até o fim do ano, mas uma ou assim, 2 vendas devem acontecer. Então, é bom ter um superávit, não vou falar que é ruim, é bom pelo fato da dívida bancária estar reduzindo, que é algo importante, 22% caiu, isso é muito importante para o São Paulo, mas é em cima de uma venda exagerada de jogadores para cobrir os gastos de um orçamento mal planejado pelo São Paulo mais uma vez. Porque então, já que era esse o plano financeiro, já que você não vai mudar, então, assim, desde sempre o plano era vender isso, era vender esse número de jogadores. Em tese era, né? Então, assim, já que você coloca um gasto que você não vai conseguir, assim, cumprir no futebol, você vai estourar, então, em tese, você já prevê que você vai vender mais. E aí, eles não colocam esse valor de vender mais, porque senão eles iam apanhar no começo do ano, né? Pô, os caras estão prevendo vender 230 milhões em 9 meses, e foi o que aconteceu na prática. Então, honestamente, não quero dar uma aqui de advogado do mal, né? E de ser aquele cara que só enxerga as coisas pela metade negativa, mas é um fato, isso é posto à mesa. São Paulo vendeu muito e cobre o seu superávit com as vendas. E vai precisar vender mais. Esse ano, mais 2 jogadores e mais na próxima temporada. Quem vai vender para a próxima temporada? Vendeu 2 esse ano. Vendeu o Maia e, não sei, o Luca. Ele vai vender quem no próximo ano? Ian Francisco e só? Ele vai vender mais quem? Ele vai vender o Mike? Aí você acaba, assim, destruindo o Cotia mais uma vez, né? Então isso é uma pena, é uma lástima e é um número bastante fantasioso.
Porque o Lucas tá devendo esse ano pro São Paulo, né, Gracio? Eu, sinceramente, eu concordo que ele tá devendo, mas eu acho que o Lucas, diferente do Oscar até, eu acho que o Lucas não é discutível a permanência dele. Eu acho que pra mim é um dos melhores jogadores do São Paulo tecnicamente. Eu acho assim, que ele tem que ficar no São Paulo. Lógico, teve problemas com lesões. E o Lucas, fisicamente, ele é um grande jogador, fisicamente. E eu acho que após essas lesões, já foi na parte médica, já viu qual foi o problema, já foi resolvido, teoricamente. Agora é ajustar pra ele estar bem fisicamente, pra ele mostrar o seu grande futebol, que ele tem um grande futebol. No Brasil, pra mim, é um dos melhores jogadores. Eu acho que ele pode crescer bastante. Eu tava vendo aqui a classificação. O São Paulo em 8º, vai ter ainda o Mirassol, né, que é o 4º. E vai ter o Grêmio que tá em 13º. Você falou sobre as questões de financeiras, né? Que o São Paulo ele precisa estar na Libertadores. Assim, uma coisa que a gente precisa entender. O grande problema do São Paulo é financeiro. Lógico, tem questão de gestão e tal, mas é financeiro, passa pelo financeiro. E o São Paulo ele precisa brigar o máximo possível para pelo menos respirar nesses próximos anos. Sim, mas você não concorda comigo, Grécia e Marcão também entrando nessa conversa, que o Lucas, esses 2 meses agora são cruciais pro Lucas. Porque se o Lucas não demonstrar... o Lucas é nosso ídolo, a gente não precisa nem discutir isso, sabe? O Lucas é um grande jogador. Mas se o problema do São Paulo é financeiro, o problema do Lucas é físico. Então, agora vocês não concordam que é crucial pro Lucas provar que fisicamente ele pode estar no São Paulo no ano que vem? Mas o contrato dele vai até quando? Até o final do ano? Vai até o final do ano, mas há controvérsias, né? O próprio Lucas... Eu acho que se ele não, assim como o Oscar, acho que se eles não se sentirem que eles não estão correspondendo pro São Paulo, tendo em vista esse problema financeiro do São Paulo, pode ser até que haja uma discussão de contrato no fim do ano. É que eu não sei até onde o Lucas ele abriria a mão, né, do que ele ganha, tipo, obviamente não vai abrir mão de tudo, mas sabendo que a relação custo-benefício, né, é desvantajosa, vamos colocar dessa forma, pro clube, uma dessa ele renegocia aí, né, uma extensão de contrato, mas com um salário mais baixo. O Oscar, por exemplo, ganha 3 milhões por mês, parte paga pelo patrocinador. Metade, né? se eu não me engano. Não, 1 milhão. 2 milhões do São Paulo banca e 1 milhão o patrocinador do São Paulo banca, em relação ao Oscar. O Lucas acho que é só o clube que paga o salário dele. Mas é que nem, por exemplo, o Oscar, 3 milhões por mês é uma relação custo-benefício pro São Paulo que não tem vantagem nenhuma. Até agora, a gente não viu o Oscar entregar nem, sei lá, 1/10 do que o salário que ele ganha em termos de dinheiro investido na contratação. Então, tanto o Oscar quanto o Lucas, eu acho que vale uma conversa para se estender um vínculo com os jogadores, desde que o salário seja reajustado. Eu acho que não faz sentido, num momento como esse, pela entrega de cada um, que eles podem oferecer para o São Paulo, continuar pagando esse salário. E, Grécio, você falou hoje, nos seus canais, nas suas redes de comunicação, que era preciso repensar o Oscar. Você falou isso. E você falou isso antes do Oscar se lesionar. Sim. Né? Foi um post meu de dias atrás que eu puxei do Twitter pro Instagram. Isso, você reacendeu essa discussão, mas sem saber que o Oscar estava lesionado de novo, dessa vez na panturrilha. É preciso agora repensar de vez o Oscar e digo mais para vocês. A gente vai entrar daqui a pouco no assunto Luciano, né? Porque o Luciano teve uma sondagem forte aí e teve uma grande discussão em torno do Luciano. O São Paulo, no ano que vem, vai ter que tirar alguns medalhões. Né? Eu vou citar alguns para vocês. Medalhões. Oscar, Lucas, Luiz Gustavo, Luciano, Arboleda e Caleri. Só para falar em 6. Tá? Medalhões. Tem até o Wendel ainda, que eu colocaria também, que é um medalhão também. E que a gente pode ser que tenha que repensar tudo. Esse 7 aí, é óbvio que o São Paulo não vai mandar o 7... passear, nada disso. Todos têm contrato, enfim. Mas se vocês fossem o presidente do São Paulo e vocês teriam que tirar desses 7, pelo menos aí uns 4. Quem vocês tirariam? Começando com você, Grécio. Eu acho que há de se pensar o Oscar. Como você mesmo disse, né? Sim. Ainda mais pelos problemas... Cara, tem o negócio da China, né? Todo jogador que vem da China pro São Paulo, meu Deus do céu. Menos o Hernanes, hein? Sim, salvou. Não, mas o Hernanes, ele não tava passando pela China. Ele ia pra China, aí ele veio pro São Paulo pra depois ir jogar na China. Quando voltou da China, foi mal. Ele não tava na China quando não. ele veio pro São Paulo? Tanto veio pro time chinês, só que ele veio pro São Paulo pra ele até ter ritmo de jogo. Quando ele foi pra China, que ele continuou na China, aí ele voltou pro São Paulo e foi mal. Tá. Porque eu lembro que o São Paulo, em 2017... eu tava no Morumbi, eu tava na sala da presidência junto com alguns outros amigos e influenciadores, a gente tava discutindo, cobrando o Leco, tá? Em off, porque a gente cobra na cara dos presidentes, e o Leco, ele confessou pra gente no dia que o Pinotti tava conversando com o Hernanes, que era à noite lá. E que no dia seguinte que a gente foi lá, por coincidência, o Hernanes foi contratado. Pra salvar a gente, hein, Marcão? 2017, né? Quem vocês tirariam aí, gente? É só o Oscar? Cara, o Luiz Gustavo também, eu acho que sim. Pelo amor de Deus, né, mano? Aliás, eu acho que o Luiz Gustavo, no final do ano, ele vai repensar a continuidade como jogador de futebol.
continuidade da carreira. Ele passou por um problema gravíssimo nessa tromboembolia pulmonar. Então, realmente já ele tá, tipo, recuperado, podendo ter uma vida normal, já é um milagre. Então, o fato dele continuar como jogador, acho que ele vai repensar no final do ano e talvez ele nem permaneça. Não no São Paulo, como jogador. Acho que ele tem até pela experiência que ele tem, carreira internacional, até para permanecer no futebol, mas não jogando, não atuando, pode tentar de repente uma carreira aí como dirigente, como treinador, etc. Mas acho que como jogador profissional ele vai abandonar. Eu, assim, dando a minha opinião para vocês, e conversando com gente do mercado, principalmente gente que reconstruiu o Flamengo. Eu tive uma conversa com o ex-diretor financeiro do Flamengo nesse fim de semana, na sexta-feira, o Valim Vasconcelos, tá? Ele era diretor financeiro da gestão Bandeira de Melo. Quer dizer, o cara, sabe o que ele falou para mim? Na verdade, ele falou para muita gente, eu tava numa palestra, né? Inclusive lá no São Paulo mesmo, promovida pelo São Paulo. O Valim, ele falou que ele pegou o Flamengo com 800 milhões de dívida, quase perto do São Paulo, porém com 200 milhões de receita. O São Paulo tem 700 milhões de receita hoje. Eles estavam pensando, lógico, tempos são outros, mas eles estavam pensando em 5 anos equilibrar a dívida. Eles conseguiram equilibrar em 3. Ele falou para mim que, basicamente, eles pegaram, eles foram no mercado, adquiriram a confiança do mercado, dividiram a dívida em 3 anos e respeitaram e pagaram. Tanto é que ele falou para mim que ele teve que tirar o Wagner Love, ele teve que tirar o Ibson, que eram estrelas do Flamengo naquele 2013 por ali, que eram aquelas estrelas vindas lá atrás daquela conquista em cima do São Paulo, 2009, do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos. E aí o que ele me falou, que foi o diferencial do Flamengo, é que eles, no primeiro dia de mandato, eles começaram a fazer isso e avisaram a torcida. Ele falou assim, vou tomar muita porrada, mas eu vou deixar a torcida ciente de que a gente vai ter que tirar os jogadores, porque senão a gente não consegue. Então, o que ele falou pra mim? Qual foi o recado que ele deu pra mim? E eu respeito bastante o cara, porque o cara reconstruiu o Flamengo, gente. O cara foi diretor de futebol e financeiro do Flamengo na época do Bandeira de Melo. Ele falou assim, vocês vão ter que tirar os Wagner Loves e os Ibsons de vocês. Ele nem quis dar detalhe, porque ele não tá dentro da situação do São Paulo, por dentro lá da gestão. Ele não quis falar da gestão do São Paulo, se é possível ou não. Mas ele falou, é possível que se resgate até em menos tempo que o Flamengo, ou então em tempo similar, porque o São Paulo tem muita receita, o Flamengo teve que reconquistar a receita dele, só que tem que querer. Não é só falar que vai, tem que demonstrar isso e falar pra torcida. Não por acaso... Seguindo em frente, para a gente falar aqui no último assunto também relacionado a Cotia, eu tinha falado com vocês recentemente que o São Paulo estava aí na fase final de negociação com o Dudu do Náutico, 16 anos, meio campista, para reforçar a Cotia, ele que já tinha até feito jogo no profissional, aí até na torcida do Náutico a gente abordou que tinha dado uma chiada. O São Paulo também está em fase final de negociação com o Marvin Ávila, que é um jogador da Guatemala, ele é guatemalteco. O São Paulo, eu falei com vocês que ele nunca teve um jogador dessa nacionalidade, também está em fase final de negociação, mas a enquete janela não está fechada? Sim, senhor. O São Paulo está negociando para que ele chegue no São Paulo em 2026, até porque quando você trata de formação, você tem que sair antes, você tem que sair correndo antes, porque senão depois você deixa o mercado inflacionadíssimo e as disputas são complexas. E aí ainda tem a fase de adaptação, você tem que trazer ele para o Brasil, regularizar a documentação, fazer toda a documentação na FIFA, não é fácil, eu fiz isso com meu filho para Portugal, e olha para você ver, é muito mais simples, não é um processo simples, aí você inscreve na janela quando abrir no final do ano, 1º de janeiro, e o nome do africano que eu estava devendo para vocês, eu passo aqui para vocês hoje, está até a imagenzinha ele aí na tela, que é o Ridwan Mohamed, que ele é de Ap, na África. Aí você fala, Zanqueto, que país é esse? Sim, pode pesquisar aí, a cidade dele, se eu não me engano, é Accra, é uma região ali próxima de Gana, pelo que eu soube, pelo que eu entendi, ele é canhoto, é um jogador que bate muito bem, e estava aí sendo disputado até por clubes secundários da Espanha, tipo Betis, agora não me lembro, Zaragoza, um negócio desse. Eram uns clubes assim, mas estava numa disputa para ir para a Espanha. O garoto e o staff, com o envolvimento do São Paulo, decidiram vir. O garoto que se destacou em torneios que foram mapeados aí pelo scout do São Paulo. Está na fase final de negociação também. Até assinar não dá para dizer que já está 100%, mas como já tinha falado com vocês faz tempo e estava devendo o nome, tá aí para vocês. Ridwan Mohamed, são 2 jogadores diferentes,
São Paulo contratando mais 3 nomes. Tem outros aí em negociação, ainda não é momento de falar. Quando surgirem mais informações, eu conto aqui para vocês e a gente volta a falar depois com mais informações para vocês, com mais opinião e com mais profundidade sobre os assuntos que o pessoal sempre pede aí, sempre para a gente poder falar. E para quem tem interesse, sempre repito, tem o nosso grupo de membros que a gente tem no WhatsApp, para a gente poder tocar ideia, para poder abordar esses assuntos e para vocês também sugerirem pautas que acabam virando sempre assunto dos nossos vídeos aqui, além do vídeo de membros que a gente grava semanalmente com vocês. É só virar membro no YouTube, mandar o e-mail e aí eu encaminho vocês. Beleza, pessoal? Agradeço aí a audiência dos últimos dias, vem sendo bem legal o acompanhamento. A galera que está chegando nova, bastante gente chegou aí nos últimos dias. Pessoal, mesmo nessa fase pior do São Paulo, o pessoal vem tendo uma aderência boa, passou aquela fase de raiva, agora a gente já sabe que tem que olhar para frente, tem que continuar, porque vai fazer o quê? Vai desistir do time, vai tudo torcer para outro. Então, no final das contas, a gente tem que estar aqui brigando pelas essas melhorias, como a gente falou, SAF, como a gente está falando aí de mudanças internas, ver o que dá para fazer para a próxima eleição, tem empresas querendo investir no São Paulo, o mercado está se movimentando, a gente está vendo necessidade, o próprio clube está apresentando coisas novas, e a gente segue acompanhando da melhor forma possível o nosso clube e as informações de última hora aí e o que surge no final das contas. Hora de falar sobre Oscar, temporada para se esquecer, da parte do meio atacante de 34 anos de idade e um ano extremamente improdutivo para o São Paulo, que gasta com Oscar 2.300.000 reais por mês de salário, direitos de imagem e luvas. O Oscar só ganha menos no futebol brasileiro do que Memphis Depay, Neymar e Gabigol. Há alguns outros jogadores muito próximos dele, como por exemplo o Saul, Samuel Lino, Jorginho, Andréas Pereira e agora Arrascaeta. Mas acima do Oscar, somente 3 jogadores de futebol no Brasil. E apesar desse salário astronômico, a entrega do Oscar na temporada atual é muito ruim. Ele acaba de ter constatada mais uma lesão na panturrilha que vai afastá-lo dos campos por pelo menos, ou por até, perdão, 6 semanas. Período de 4 a 6 semanas de recuperação. E aqui vem um grande ponto. Existe a possibilidade real de Oscar nem entrar mais em campo nessa temporada. Temporada marcada por uma série de lesões, essa é a 5ª. Desde que ele foi recontratado, o Oscar chega no início de 2025 como a grande estrela da companhia. Por conta das 5 lesões, o Oscar só esteve em campo à disposição do São Paulo em 38% dos jogos. Muito pouco ou quase nada para alguém que ganha do São Paulo R$1,5 milhão por mês e mais R$800.000 por mês da patrocinadora. A saideira sobre Oscar: 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele não entra em campo desde 19 de julho em partida contra o Corinthians. O São Paulo bateu o martelo e definiu a saída do meio-campista Luiz Gustavo. É o que afirma o portal São Paulino, que cobre notícias diárias do tricolor paulista. O atleta de 38 anos vive seus últimos meses no atual contrato com o clube, que se encerra em dezembro. Dessa forma, a atual gestão de Casares optou por não oferecer um novo vínculo. Além da idade já avançada para os parâmetros do esporte, Luiz Gustavo também não se firmou como uma peça importante no elenco em 2025 como era o esperado, apesar de feito boas partidas desde que retornou aos gramados recentemente. Junto a isso, seu salário, que gira em torno de R$900 mil por mês, também pesa na decisão. Como possui 5 atletas com vencimentos mensais próximos ou maiores do que R$1 milhão, o São Paulo enxerga como necessário reduzir a folha salarial para a próxima temporada. E aí, torcedor, você aprova a dispensa de Luiz Gustavo? Deixe a sua opinião nos comentários.